Olha, eu podia mesmo contar a vocês a história da minha vida inteira. Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina da madrugada. Num tardo sol do outro dia. Um sol dos diabos. Perdoa-me o que lhe parecer mal, e não maltrate muito a ruda, se não lhe cheira rosas. Bem, em 1860, no ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 42 anos, fiz-me teólogo. Quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1859, recebeu ele uma carta de um vigário, de certa vila do interior, perguntando se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse ir servir de enfermeiro ao coronel Felisberto. O padre falou-me. Aceitei com ambas as mãos, estava já enfarado de copiar citações latinas e fórmulas eclesiásticas. Vim à corte e despedi-me de um irmão, e segui para a vila. Chegando à vila, tive más notícias do coronel. E para que lhes informe melhor nessa narrativa, seguirá alguns depoimentos, para que lhes explique melhor. O coronel era um homem repugnante, insuportável. Ninguém gostava dele, nem mesmo os amigos. Ele gastava mais com enfermeiros do que remédios. Quebrou a cara de 2. E depois de entender-me com o vigário, que confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência do coronel. Achei-o no quarto da casa, estirado numa cadeira, bufando muito. Começou por não dizer nada, pôs em mim 2 olhos de gato, que observa. Depois uma espécie de riso maligno. Afinal, disse-me que nenhum dos enfermeiros que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondões e andavam ao faro das escravas. Em seguida perguntou-me pelo nome. Eu lhe disse, Procópio José Gomes Valongo. E ele fez um gesto de espanto. Achou que Valongo não era nome de gente. E propôs me chamar tão somente de Procópio. Ele mesmo o declarou ao vigário, acrescentando que eu era o mais simpático dos enfermeiros que tivera. Bem, a verdade é que vivemos uma espécie de lua de mel de 7 dias, digamos. No 8º dia, entrei na vida dos meus predecessores, uma vida de cão. Não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias. Tinha perto de 60 anos, e desde os 5 toda a gente lhe fazia vontade. Se fosse só rabugento, vá, mas ele era também mau. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses estava farto de o aturar. Determinei vir embora. Só esperei a ocasião. Não tardou a ocasião. Um dia, como não lhe desse tempo a uma fermentação, pegou a bengala e atirou-me 2 ou 3 golpes. Me despedi imediatamente e fui aprontar as malas. Ele foi comigo, ao quarto, e pediu-me que ficasse, que não valia a pena se zangar por uma rabugice de um velho. Insistiu tanto que fiquei. Eu, com o tempo, fui calejando, e não dava mais por nada. Era burro, idiota, moleirão, era tudo. Não tinha parentes. Tinha um sobrinho que morreu tísico, em fins de maio ou princípios de julho em Minas. Os amigos iam por lá às vezes aprová-lo, aplaudi-lo e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Restava eu. Era eu sozinho, para um dicionário inteiro. Mais de uma vez resolvi sair, mas instado pelo vigário, ia ficando. O enfermeiro estava ansioso para voltar à corte. Aos 42 anos, não é que ele havia de acostumar à conclusão constante. E ele nem sabia das notícias que haviam nos jornais. Só para você ter a noção do isolamento dele. Apenas salvo algumas notícias que o levavam ao coronel. Nada mais sabia das notícias do mundo. Para vocês verem como eu fiquei conhecido por aqui, pela minha história. Todos a conhecem. Ou melhor,
parte dela. Enfim, continuando. Entendi, portanto, voltar para a corte, na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior, fez um testamento. O trato era mais duro. Os breves lapsos de sossego faziam-se raros. Já por esse tempo, tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, assentando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes 1 mês. No fim de 1 mês viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar um substituto. Na tarde de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva. Atropelou-me, ameaçou-me de um tiro, resmungou ainda muito. Às 5 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro de bolso e pus-me a lê-lo, no mesmo quarto. Tinha de acordá-lo às 6 horas, para lhe dar o remédio. Antes de chegar ao fim da 2ª página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel. Ele, que parecia delirar, acabou por lançar um sapato e arremessá-lo contra mim. Não tive tempo de desviar-me. O sapato bateu-me na face. E tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente. Pus-lhe as mãos no pescoço, lutamos. E esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, recuei aterrado e dei um grito. Mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. O coronel morreu. Passei a sala contígua e durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas, e o ar, por onde quer que eu voltasse, aparecia recortado de convulsões. Digo-lhe que eu ouvia distintamente umas vozes que me brandavam. Assassino! Assassino! Tudo mais estava calado. O mesmo som do relógio, lento, sublinhava o silêncio e a solidão. Eu colocava a orelha na porta para tentar ouvir algum gemido, uma palavra que me tentasse voltar à vida, na esperança dele estar vivo. Mas nada. Eu voltei a andar na sala, sozinho, mas eu voltei a me arrepender de tudo que eu tinha feito. Abri uma das janelas. A noite ia tranquila. Encostei-me ali por algum tempo, fitando a tarde, deixando-me ir à recapitulação da vida, a ver se descansava da dor presente. Achei-me como um crime às costas, e vi a punição certa. Senti que os cabelos me ficavam em pé. Minutos depois, vi 3 ou 4 vultos de pessoas no terreiro, espiando. Com um ar de emboscada, recuei. Os vultos esvaíram-se no ar. Era uma alucinação. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 ou 3 vezes. Mas era preciso. E entrei. Tremiam minhas pernas. O coração batia-me. Cheguei a pensar na fuga, mas era confessar o crime. Fui até a cama, vi o cadáver, com os olhos regalados e a boca aberta. Vi no pescoço o sinal das minhas unhas. Chamei um escravo. Disse-lhe que o coronel amanhecera morto. Mandei um recado ao vigário e ao médico. Eu mesmo amortalhei o cadáver com o auxílio de um preto velho míope. Não saí da sala mortuária. Tinha medo que descobrissem alguma coisa. Queria ver no rosto dos outros se desconfiavam. Tudo me dava impaciências. Os passos de ladrão com quem entrava na sala, os cochichos, as cerimônias, as rezas do vigário. Estava vindo a hora de fechar o caixão.
Eu estava com as mãos trêmulas. Saímos à rua. A passagem da meia escuridão da casa para a claridade da rua me deu um grande abalo. Meti os olhos no chão e fui andando. Quando tudo acabou, eu respirei. Estava em paz com os homens. E as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro. Embora longe do crime, não ria, falava pouco, mal comia. Tinha alucinações, pesadelos e, elogiando ao coronel, convencia-me também ao menos por alguns instantes. Outro fenômeno interessante é, não sendo religioso, mandei dizer uma missa pelo eterno descanso do coronel. Não disse nada a ninguém. Fui ouvi-la sozinho. E estive de joelhos o tempo todo. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta do vigário, dizendo-me que fora achado o testamento do coronel, e que eu era o herdeiro universal. Imagine meu pasmo. Pareceu que eu lia mal. Fui a meu irmão, fui a meus amigos, todos leram a mesma coisa. Estava escrito: eu era o herdeiro universal do coronel. Cheguei a supor que fosse uma cilada, mas adverti logo que havia outros meios de me capturarem, se o crime tivesse descoberto. Reli a carta 5, 10, muitas vezes, e lá estava escrito: eu era o herdeiro universal do coronel. Assim, por uma ironia da sorte, os bens do coronel vinham parar nas minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém do tal espólio. Pensei nisso 3 dias. Esbarrava sempre na consideração de que a recusa poderia fazer alguma desconfiança. No fim de 3 dias, assentei no meio termo. Receberia a herança e a daria toda, aos bocados e às escondidas. Preparei-me e segui para a vila. Em caminho, à proporção que me ia aproximando, recordava o triste sucesso. As cercanias da vila tinham um aspecto de tragédia, e a sombra do coronel parecia-me surgir de cada lado. A imaginação ia reproduzindo as palavras, os gestos, tudo. Tudo da noite horrenda do crime. Crime ou luta? Na verdade foi uma luta em que eu, atacado, me defendi. Foi uma luta desgraçada, cheia de pancadas e injúrias. Não foi culpa do coronel, foi culpa da moléstia, que o fez assim rabugento e até mal. Mas eu perdoava tudo. Tudo. O pior foi a fatalidade daquela noite. Considerei também que o coronel não podia viver muito mais. Ele mesmo dizia e sentia isso. Viveria quanto? 2 semanas ou 1? Pode ser até que menos. E quem sabe, mesmo se a luta e a morte não foram apenas coincidentes. Podia ser. Era até o mais provável. Não foi outra coisa. Fixei-me também nessa ideia. Perto da vila meu coração se apertou e quis recuar. Mas eu dominei e fui. Receberam-me com parabéns. O vigário me disse as disposições do testamento. Ele estava atordoado. Todo mundo elogiava a dedicação e a paciência dele. As coisas ocorreram tranquilamente. Vieram lhe contar as coisas do coronel, mas ele o defendia e apontava algumas virtudes. E referiam a ele casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Ele, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade. Depois, entrou no coração de um singular prazer, que ele, sinceramente, buscou expelir. Ele defendia o coronel, explicava. Ele confessava que sim, o coronel era um pouco violento. E aí vinham outras anedotas. Os velhos lembravam-se das crueldades dele em menino. Eram então passados-se muitos meses, e a ideia de distribuir a herança toda em esmolas e donativos não me dominou como a da primeira vez. Restringi o plano primitivo, distribuí algumas coisas aos pobres, dei à matriz da vila uns paramentos novos, fiz uma esmola à Santa Casa da Misericórdia, e etc. Ao todo 32 contos. Mandei também levantar um túmulo ao coronel, todo de mármore.
Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Mas a verdade é que ele devia morrer. Ainda que não fosse pelaquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pague-me também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, pois eles sim serão consolados.